Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do The Fox Show. Esta semana trago-vos a conversa que tive com o professor Zé Paulo Viana. O professor foi professor de matemática durante muitos anos e é conhecido também pela forma entusiasmada e pela paixão que tem, não só pela matemática, como também a dar aulas. Possivelmente alguns de vocês já o ouviram em algumas palestras que ele dá regularmente sobre alguns aspectos da matemática. E então quis perceber um bocadinho melhor de onde é que vem a sinergia e paixão que o professor tem e também como é que ele consegue estabelecer uma relação tão saudável com os seus alunos. E falámos um pouco também de outros interesses que o professor tem e um bocadinho da sua história, por isso espero que gostem deste episódio. A conversa vai começar agora. Até já! Obrigado já por ter aceito este convite. Com todo gosto. E queria começar por perguntar que o professor deu aulas também na escola onde eu tive, por acaso não foi meu professor, mas sempre é muito conhecido pelos seus alunos, fala sempre muito bem, e é também conhecido pela forma entusiasmada e que ensina e pela paixão que tem a dar aulas. De onde é que vem essa energia? De onde é que começou? De onde é que vem? A minha carreira de professora começou de uma forma bastante bizarra. Nunca pensei em ser professor. E até 74 nunca tive um trabalho fixo, porque a certa altura vivíamos numa ditadura e eu resolvi colaborar com a tentativa de acabar com essa ditadura. Portanto, estive envolvido nisso. Depois chegou a democracia, andei aí uns tempos sem saber o que é que queria fazer na vida, mas satisfeitíssimo e feliz, sem dinheiro nenhum. Um dia, em 76, no 1º de maio, fui assistir a uma manifestação. Eu ia ver as várias manifestações dos grupos de esquerda e deixava sempre ao fim os anarquistas, porque eram os que não levavam aquilo muito a sério e eu achava-lhes piada. Sim. E quando cheguei à Praça da Figueira, entrei na praça e eles estavam a gritar: abaixo o trabalho, abaixo o trabalho. E eu gostei, mas é que também gritei: abaixo o trabalho. E nesse momento encontrei uma amiga minha, professora, que me disse que na escola dela uma professora de educação visual tinha ido de licença de parte e precisava de alguém para dar aulas até ao fim do ano. E eu pensei, é um mês de aulas, vou experimentar. E fui dar aulas de educação visual, arranjei emprego enquanto gritava abaixo o trabalho e fui dar aulas. É evidente que eu não sabia grande coisa de educação visual, mas sim, gostei imenso da experiência, daquele contacto com os alunos e do entusiasmo que se podia criar dentro de uma sala de aulas. De maneira que a partir daí comecei a dar aulas. No ano seguinte ainda dei de educação visual, depois fui experimentando várias disciplinas até encontrar a matemática e aí disse, é isto que eu quero, e comecei a dar aulas de matemática e depois tirei o curso de matemática porque eu não tinha formação inicial para a matemática, mas naquela altura havia imensa falta de professores porque o ensino tinha sido alargado a todos os alunos. Exato. Com o fim da ditadura e portanto qualquer um podia dar aulas e eu podia dar aulas. Pronto, depois comecei a dar aulas de matemática e cada vez fui gostando mais e foi assim. Ou seja, a formação veio depois de começar a descobrir a matemática e depois disse, ok, então vamos lá formar-nos nisto. Exatamente. Que eu quero ter um futuro a dar Eu já gostava muito de matemática, sobretudo de problemas, resolução de problemas, sempre foi um prazer que tive. E portanto, no fundo, foi continuar esse prazer tentando transmitir aos alunos. Exato. E se puder perguntar se tem alguns truques ou estratégias que utiliza quando está a dar aulas para se motivar os alunos, mesmo aqueles que estão assim menos interessados na matemática ou na escola em si? Talvez a principal estratégia é criar uma boa relação com os alunos, tratá-los como pessoas e eles aí reagem da mesma maneira. Portanto, começa logo bem, se conseguir isso, começa logo bem, e a seguir tentar mostrar que a matemática
que infelizmente tem uma fama muito má, afinal pode ser uma coisa extremamente interessante. E o que tentava, aliás, as minhas aulas, as minhas 2, 3 primeiras aulas, era justamente fazer problemas que muitas vezes eles nem achavam que era matemática, mas para os habituar a pensar e a ver que eram capazes, sobretudo os maus alunos, porque os que são bons alunos, esses já estavam conquistados à partida. Mas, no fundo, era isso. E, sobretudo, lançar desafios. As pessoas gostam de ser desafiadas e poder responder aos desafios. Portanto, era criar essas duas condições. Desafiá-los e dar-lhes meios para responder aos desafios. E então, já pegando, continuando pela matemática, como é que a matemática pode ajudar assim no dia-a-dia, por exemplo? A matemática, no dia-a-dia, é como qualquer outra ciência, não ajuda especialmente, diretamente, não ajuda diretamente. Porque senão não era preciso aprender na história, a história não é precisa no dia-a-dia, nem biologia, tirando depois as pessoas que têm profissões especializadas, não vão precisar daquilo. O importante da escola e o importante da matemática é habituar as pessoas a pensar, a ter hábitos de trabalho e, sobretudo, desenvolver a curiosidade, o espírito de investigação. E aí a matemática é, talvez, de todas as disciplinas, a que pode contribuir mais para isso. Depois, no dia-a-dia, é preciso a aritmética, mas a aritmética é cultura geral. Sim. E pouco mais. Depois, em várias profissões, pode ser preciso bastante mais matemática. Sim. Agora, saber pensar, isso é essencial para toda a gente, qualquer que seja a profissão que tenha, ou o trabalho que faça, ou que não faça. É essencial saber pensar, saber analisar, senão não podemos responder aos desafios da sociedade. Sim, exatamente. E já eu tinha aqui pensado num dilema para o professor, que era: tenho que escolher um deles. Pronto, se calhar vai ser complicado, mas se tivesse que escolher entre dar aulas, mas não poder continuar a trabalhar em matemática, ou então trabalhar em matemática, mas deixar de dar aulas, qual é que era a opção? Não é fácil. Esta é difícil. Mas eu preferia continuar a dar aulas. Continuar a dar aulas. Porque é mais útil. Globalmente é mais útil. Eu gosto imenso de matemática, gosto de pensar na matemática e procurar coisas novas, etc. Mas dá-me prazer a mim, mas depois, se eu não puder transmitir isso às outras pessoas, globalmente, do ponto de vista da sociedade geral, é mais pobre. Dar aulas, mesmo sem aprender mais matemática, era possível. E teria um papel mais importante, parece. Sim. Pois já como veio parar a matemática depois de dar aulas, também havia de arranjar uma forma de arranjar outra coisa também que desse. E também estava um bocadinho curioso de a tecnologia também, que também é uma área em que eu tenho estado a trabalhar. Vejo que tem estado a trazer muita inovação e muita mudança a várias partes da nossa sociedade. Algumas foram mais afetadas, outras menos, e eu queria perguntar, se calhar começando pelo modo geral, como é que vê o futuro da educação afetado ou não pela tecnologia? Que coisas é que está à espera de positivas que possam vir daí? Ou que modelos de educação é que... A tecnologia faz parte do mundo atual e, portanto, tem de fazer parte da escola, tem de fazer parte do ensino. Infelizmente, a escola não tem sabido acompanhar devidamente isso. Tem havido algum esforço de algumas pessoas, mas globalmente ainda estamos muito atrasados. A tecnologia é essencial e consegue-se aprender muito mais usando tecnologia do que não usando. Isso aí não tem qualquer comparação. Todas as experiências que eu fui acompanhando confirmam isso. A tecnologia é essencial. Só que a escola demora a entrar.
A escola anda sempre atrasada em relação ao desenvolvimento social, portanto, mas temos de lutar contra isso. Já foram feitos alguns avanços e alguma tecnologia tem sido incorporada, mas ainda não é o que seria preciso. Exato. E é evidente que quanto mais tecnologia formos introduzindo, quer na escola, quer fora, mais rápidos serão os avanços. E mais coisas se poderá aprender. Aliás, basta ver, um aluno atualmente aprende muito mais e muito mais rapidamente do que aprendia quando eu era estudante. Não tem comparação. E a tecnologia tem ainda uma outra vantagem para mim, que é ser um suporte muito bom para o espírito de investigação, onde os alunos desenvolvem as capacidades bem utilizadas, e para isso tem de fazer boas propostas aos alunos. Isso é um trabalho do professor. Os alunos aprendem muito mais rapidamente. E eu estava também, pelo que percebi, também disse que ajudava também no espírito de investigação. Porque é que as tecnologias podem ajudar? Porque a tecnologia permite fazer muitas experiências rapidamente e sem grande esforço. A tecnologia substitui-nos nos trabalhos rotineiros. Tudo que seja rotina, tudo que seja cálculo pode ser feito com a tecnologia. E então podemos usar em vez de perder tempo a calcular, usamos esse tempo para pôr hipóteses, para fazer conjecturas, para ver se as conjecturas se confirmam ou não, fazer experiências. E com a tecnologia isso é rapidíssimo, muito mais rápido. E, sobretudo, usamos o cérebro de uma forma muito mais, inteligente. Sim. Não a fazer cálculos rotineiros. As rotinas, os cálculos, faziam-nos perder muito tempo. Isso as máquinas agora fazem depressa. Aí temos a hipótese de descobrir coisas novas, pensar, usar a cabeça para outras coisas. E acabamos por ficar mais eficientes no tempo em que nos dedicamos. Mas muitíssimo mais. Aliás, é ver a quantidade de problemas que se conseguem resolver atualmente porque temos o suporte da tecnologia e que há 40 anos atrás eram insolúveis, ou então era preciso passar 2 anos a resolver o problema. E que, se calhar, não sei se um bocadinho mais a fundo nesta questão, se puder ser, em termos de avanços, se calhar, no sistema de educação, ou mesmo em que áreas é que especificamente é que acha que as tecnologias podiam entrar e dar um benefício assim imediato? Não era preciso testar muito, que era óbvio que se fizéssemos isto utilizando este método mais avançado, de certeza queriam beneficiar os alunos. Em todos os campos, na matemática é talvez mais sensível, na matemática e na física é mais sensível que o uso da tecnologia, pode ser, mas em qualquer outra área é possível andar muito mais rapidamente, ir muito mais longe e descobrir coisas que estavam inacessíveis se usarmos a tecnologia. E então agora vamos passar aqui a uma secção das perguntas rápidas. Eu tenho aqui algumas curiosidades também. Então, que livro é que acha que toda a gente devia ler? Ou livros, se for difícil escolher um. Não há um livro que toda a gente tenha de ler. Não há. Os livros têm efeitos diferentes sobre as pessoas. Portanto, a mim houve livros que me marcaram definitivamente, mas que se calhar a outras pessoas não iriam dar a mesma riqueza, dar o mesmo que deram a mim. Posso dizer, o primeiro livro que me marcou a sério é do Nuno Bargança, A Noite e o Riso. Eu li isso quando estava a estudar na faculdade e mudou um bocado a minha maneira de olhar para o mundo. Isso foi um livro essencial nessa altura. Depois, passados uns anos, houve outro livro que me marcou imenso. Foi o Pela Estrada Fora, do Kerouac. Talvez um dos primeiros livros da Beat Generation,
um livro fabuloso para mim. Li-o várias vezes, mas tem um problema. Cada vez que o leio, apetece-me partir. Partir sem destino. Partir sem destino. Exato. É um livro excelente. Muito bom, muito bom. Depois, recentemente... Já te digo daqui a bocado. Não está a vir Para ao não meio. lembrar. Porque houve um também que gostei muitíssimo há pouco tempo. Já te digo daqui a pouco. Ok. Eu vou voltar a perguntar então. Está aqui apontado, fica mais um. E que uma pessoa que tenha sido uma referência ou um ídolo. Espera, posso voltar atrás? Claro, sim, Já me lembrei do livro. Ótimo. É de um escritor uruguaio relativamente pouco conhecido em Portugal, embora agora foram editados vários livros dele. E um chama-se A Trégua. A Trégua. A Trégua, gostei muitíssimo. Ok. Nos autores portugueses há um recente que também gostei muito, o Bruno Guimarães, Bruno Almeida Guimarães, Por acaso não e conheço. o livro a memória. Eu não devia ter, se eu soubesse que ias fazer essa pergunta, Pois. tomado nota. Pois, tem que. Mas daqui a bocadinho já vemos. E então a pergunta era? Sim, exato. Então, uma pessoa que tenha sido uma referência ou com um ídolo durante a sua vida, ou mesmo aspectos decisivos na carreira. Eu não tenho ídolos. Aliás, sou um pouco contra os ídolos. Acho que as pessoas têm de saber descobrir-se a si, têm de encontrar o seu caminho. Claro que podem aproveitar a experiência e o exemplo dos outros, mas não podemos ir atrás dos ídolos. Mas é evidente que houve pessoas que me marcaram muito. No campo da matemática tive um professor, sem dúvida o melhor professor que tive, e de quem sou ainda muito amigo atualmente. Também escapou à Franco de memória. Oliveira. Como é que se chama? Franco de Oliveira. Ok. Muito bem. Um professor de... Ele é especialista na lógica, mas não só nessa área. Foi meu professor quando eu tirei o curso de matemática. É um tipo fabuloso. E se. Depois, Sim, se tiver mais, claro. depois na música houve um também que quando eu andava a estudar também mudou um bocado a minha maneira de olhar para o mundo. Foi o Bob Dylan, Ok. na fase inicial da carreira. Como é que, porque agora fiquei curioso, como é que o Bob Dylan acabou por influenciar nesse sentido? Porque tinha um tipo de música que um bocado não era o que se ouvia habitualmente e sobretudo tinha a maneira de ligar a música com as palavras e aquilo que dizia, que nos punha a pensar. Embora um dos problemas nessa altura é o acesso às letras das músicas era dificílimo, não havia os meios que há atualmente, portanto e então passávamos tempo a tentar descobrir o que ele dizia exatamente, eu e mais 2 ou 3 amigos, e aquilo que ele dizia realmente tinha a ver se calhar também com a nossa fase de desenvolvimento, estas coisas. Se eu tivesse apanhado uns anos depois, se calhar não teria o mesmo efeito, mas não há dúvidas que naquela altura foi essencial. E uma experiência, se calhar, que na altura não tenha sido nada boa, pode ter sido trabalho, pode ter sido a vida, mas que agora olhe para trás e que tenha sido fundamental ou que tenha tido um impacto muito positivo, mas que na altura não foi nada bom. Não é fácil responder essa pergunta. Eu dou muito bem com a vida. E as coisas vão-me correndo.
as coisas vão correndo bem, mas eu acho que isso tem a ver com a atitude que também temos perante as questões. Ou seja, eu ainda outro dia estava a falar isso com uma pessoa amiga, que me dizia, mas tu tens sorte na vida. E eu acho que a sorte constrói-se. A sorte ou seja, eu fui recusando muitas coisas que ao meu lado eu via as pessoas a aceitarem, mas que pelo facto de eu recusar permitiu-me depois ter acesso a outras que não teria tido se tivesse aceito as primeiras. Portanto, isto de recusar, se eu não estou de acordo, eu recuso. Eu nunca trabalhei numa coisa que não gostasse. Aliás, por isso houve durante anos eu quase não trabalhava, porque não sabia o que é que havia de fazer. Exato. Eu só me tornei professor, já tinha 30 anos. Exato. E aí, até aí, de vez em quando, bem, claro que fazia algumas coisas, mas fazia traduções, por exemplo, mas era eu que geria o meu tempo e aquilo era muito mal pago e às vezes não pagavam ou demoravam imenso a pagar, mas eu era dono da minha vida e isso permitiu-me ir depois tendo acesso às coisas que realmente gostava. E, portanto, más experiências mesmo, acho que não, assim, que me tenham marcado, que sentisse negativamente, não me lembro de nenhuma. Felizmente, é bom. Sim, exato. Ok, então já tenho outra depois desta também, que me lembrei agora. Mas qual foi o melhor conselho que já lhe deram? Também puxar pela memória. Eu não sei. Ou algo que tenham ensinado, mesmo não tenha sido assim dando um conselho diretamente, uma frase, mas um ensinamento ou algo que alguém tenha dito e que tenha ficado e que tenha ajudado bastante. Não me lembro. Só acho que eu sou um pouco de aceitar conselhos. Porque não sinto necessidade deles. Não sei se estou a ser um pouco... Como é que é dizer? Um pouco... Não me estou a armar. Sim. Mas, exatamente, sim. Mas, e nem me lembro das pessoas me darem conselhos. Ou se dão, eu não esqueço logo. Porque não consigo responder a essa pergunta. Tenho estado a fazer algumas perguntas difíceis, estou a ver. Também, não sei se esta também poderá ser difícil, mas vou testar. Se tivesse que resumir numa frase ou uma frase ou mais, numas palavras, uma filosofia ou a maneira como vive a vida, como é que seria essa frase? Só palavras é que escolhia? Um guia pelo qual se tenha guiado, guia que se tenha guiado, mas... Ser sempre eu a decidir o que vou fazer. Não aceitar que os outros me imponham coisas, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista religioso. Para mim esses são os maiores perigos, porque muitas pessoas aceitam isso e para mim essa é talvez a ideia principal, a linha principal da minha maneira de viver. Ser eu a decidir. Ok. E como é que acha que ou seja, quem está a ouvir e também outros jovens podem vir a perceber melhor a encontrar a sua linha que ajuda a guiá-los, a encontrar uma direção? Como é que acha que os estudantes, onde é que eles podem procurar, ou onde é que eles conseguem encontrar essa direção? É ouvir, saber ouvir. Que quando se soubermos ouvir, podemos ver várias análises diferentes da mesma situação e depois sermos nós a escolher, a decidir qual é a melhor. Não deixar que sejam os outros a escolher por nós. Isso parece-me essencial. Muitas vezes não, mas de vez em quando um aluno, um antigo aluno,
pergunta-me o que é que acha que eu devo fazer, e a minha resposta é sempre: tens de ser tu a decidir, tens de analisar bem o problema, ouvir 2 ou 3 pessoas com visões diferentes e depois, mas tens de ser tu a decidir, não esperes que os outros resolvam por ti, porque muito provavelmente não vão indicar-te o que é melhor para ti, vão indicar o que é melhor do ponto de vista deles, mas não do que é para ti. E para terminar, se calhar, então a última pergunta, que apesar de já termos passado um pouco neste assunto, que conselho é que conselho, apesar de ter dito que não para não ouvir os conselhos, mas que mensagem é que gostaria de deixar para quem está a ouvir, e também ou que mensagem é que costuma deixar para as pessoas que pedem ajuda, alguns conselhos, 5 coisas mais gerais? Trabalhar com prazer, viver com prazer, ser dono de si próprio. É isso. Pronto, professor, muito obrigado por este tempo. Não sei se gostaria de acrescentar assim mais alguma coisa, ou se me escapou assim algo interessante que pudéssemos falar. Não sei se... Nada. Cinema, gosto muito de cinema. Então já agora, eu também tenho curiosidade. Por acaso não é uma área em que eu tenha muita... Não sou muito fã, não ser fã, não sou muito aficionado do cinema. Para mim é uma arte fabulosa. Eu dou mais com os livros, foco muito nos livros. Mas dava para uma boa pergunta: que filme é que, ou que tipos de filmes é que gosta mais? Eu gosto de todos os tipos de filmes, mas não gosto de todos os filmes. Exato. Desde miúdo que o cinema exerceu um fascínio sobre mim, e era um divertimento, era uma maneira... Aliás, quando eu era novo, havia muito poucas coisas onde nos pudéssemos divertir. A sociedade era muito fechada, a ditadura impunha muitos limites. Exato. O cinema era das poucas coisas que tínhamos acesso, e portanto ia muito ao cinema, ia ver um filme, depois ia ver outro, e um dia fui ver um filme, entrei para ver um filme, e quando saí já estava a ver cinema, tinha mudado a minha maneira. Foi um filme, O Apartamento, do Billy Wilder, que mostrou-me que o cinema podia ser mais do que um divertimento, que era uma arte, e a partir daí continua a ser um divertimento, mas passou a ser também uma forma de arte. Ok, muito bem. Espero que é um bom... Vou investigar sobre este filme. Eu, apesar de não ser muito a minha onda, mas eu costumo dizer que não sou muito bom... não sou muito... Não faço boas opiniões sobre filmes porque normalmente gosto de todos. Ou seja, se não consigo escolher muito bem, quer dizer que também não... Mas pronto. Mas já agora, claro, os meus alunos sabem que eu sabiam e sabem, hoje com quem ainda me vou encontrando, porque eu já não estou a dar aulas, que eu gosto muito de cinema. E aqui há uns tempos, num almoço com um grupo deles, eles disseram que tenho de fazer a lista dos 10 melhores filmes da sua vida. E eu fiquei a fazer. Está quase pronta, embora eu avisei logo que a minha lista dos 10 melhores ia ter 20 filmes, pelo menos. É difícil escolher. Mas o cinema faz... Eu vejo imenso cinema, muito mais do que as pessoas podem imaginar, muito mais. Muito bem. Então, já deixou aqui uma mensagem para os seus alunos que pediram a lista, que está quase. podem ficar à espera, que está quase, está a acontecer. E o escritor português é o Bruno Vieira Amaral, e não o que eu disse. Exato. Bruno Vieira Amaral.
E o título do livro é que ainda não me veio. Depois eu mando-te por e-mail. Está combinado. Eu depois também, estes livros e assim que falámos também vão estar na descrição do podcast para quem tiver assim mais curiosidade. E pronto, professor, muito obrigado pelo seu tempo, é sempre um prazer. João, nada, com todo gosto. E pronto, então, e nós também nos vemos no próximo episódio, por isso espero que tenham gostado desta conversa e até para a semana. Tchau!